Quando a gente fala de placa de vídeo mais vendida, mais usada, menos usada, sempre rola uma discussãozinha, né? Ninguém acredita que a Nvidia domina tanto o mercado assim. A gente já falou, por exemplo, que a Nvidia envia mais placas de vídeo pro mercado, mas claro, as pessoas falam, não, mas isso aí vai tudo pra inteligência artificial, não tem nada a ver e tal. E não tá completamente errado. Realmente, muito das placas que vêm vendidas pro mercado, como o GeForce e tal, elas acabam sendo utilizadas pra inteligência artificial. Um dos exemplos é a RTX 5090, mas não só ela, né? Várias outras podem ser utilizadas aí também para inteligência artificial. Então fica assim, fala, tá, mas como é que a gente descobre aí qual placa de vídeo é a mais popular e tal? A resposta é Steam. A Steam é a plataforma de jogos online para PC mais utilizada. Isso eu acho que dá pra gente chegar num consenso. Sim. A Steam, ela tem o seu relatório de hardware dizendo qual que é o hardware mais utilizado. E todo mundo sempre acusa de ser uma grande farsa aquilo, porque não, isso não reflete a realidade e tudo mais, porque tem muito mais placa do que tá sendo mostrada lá, isso aí. Só que é curioso, porque apesar de vender muita placa no mercado que é utilizada para inteligência artificial, eu acho muito difícil que essas pessoas estejam fazendo treinamento de IA e jogando na Steam. Então é muito estranho que a Steam realmente bata muito com o que tem de envio de GPUs. Mas isso mudou. E parece que essa treta da Nvidia com a Steam finalmente teve uma reviravolta e agora a verdade está aparecendo, a realidade está aparecendo. Mano, uma coisa que eu acho engraçada é que gamer faz upgrade em literalmente tudo, né? Ele troca GPU, troca monitor, troca mouse, troca teclado, mas quando o assunto é cabelo, o cara simplesmente finge que nada tá acontecendo, né? O cidadão acompanha a temperatura da placa de vídeo, mas não acompanha a própria entrada aumentando. Ih, rapaz. É justamente aí que entra o Manual que tá patrocinando esse vídeo. Para quem ainda não conhece, a Manual é uma plataforma de saúde que conecta você com os médicos especialistas que avaliam o seu caso de forma online. Aí, se tiver recomendação médica, o tratamento é produzido por farmácias parceiras e enviado direto para sua casa de graça e em uma embalagem bem discreta. Você entra no link da descrição ou pelo QR Code que está na tela, responde o questionário de saúde e recebe toda a avaliação sem precisar sair de casa. Inclusive, usando o cupom UNLOCK, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido. Enquanto você pensa no próximo upgrade do setup, talvez esteja na hora de cuidar um pouco mais de você também. O QR Code está na tela, o link na descrição e o comentário fixado. O último relatório de hardware da Steam mostrou uma alteração aqui na lista de produtos que são apresentados lá. As placas de vídeo RTX 5050 e Radeon RX 9070 aparecem na pesquisa de hardware do Steam, com 16 GB de VRAM ganhando quase 2 pontos. Eu sei que parece pouco, mas é uma oscilação importante. Primeiro, a RTX 5050 apareceu, a 4060 sempre foi a líder e tal, não sei o que, ou a série 60 normalmente é líder com 3060 e 4060, mas a série 50 ela sempre tá ali galgando, né, os primeiros lugares. Isso diz muito sobre a realidade nossa, tipo, o que tá acontecendo no mundo e no mercado de hardware. Vocês devem ter lembrado que, por exemplo, a 3060 ela ainda continua sendo muito vendida porque, primeiro, que ela nunca deixou de aparecer no mercado, segundo, que ela foi muito vendida, e terceiro, que ela está retornando, né? Ou seja, a Nvidia tá trazendo de volta a RTX 3060 pro mercado, e isso não é balela, realmente tá acontecendo, então você vai encontrar a RTX 3060 nova de fabricantes mais conhecidos, né? MSI, Asus, Gigabyte e por aí vai, porque essas placas estão realmente voltando a ser fabricadas. Isso pode alterar bastante. Agora, seria isso de repente a Valve reagindo às reclamações do público de que isso é uma grande farsa e tudo mais? Ou realmente a realidade do mercado sempre foi essa? Bom, aqui no relatório que a gente consegue ver, a Valve publicou sua pesquisa de hardware e software do Steam referente a abril de 2026. Os dados mais recentes mostram um crescimento contínuo da série GeForce RTX 50 da Nvidia, que agora conta com todos os seus modelos de GPU para desktop listados na tabela principal, incluindo a RTX 5050. Calma lá, chegou a Radeon 9070, mas todas as séries das placas da série RTX 50 agora estão listadas ali, ou seja, todas elas têm relevância em números para aparecer nas primeiras posições da lista. Isso diz muito sobre a realidade de como tá o hardware por aqui. Eu vou mostrar para vocês, mas ó, as GPUs RTX 50 para desktop agora representam 10,8% dos sistemas pesquisados. O total sobe para 13,41% quando incluímos GPUs para notebooks. Os modelos mais populares para desktop são a 5070 com 2,86%, 5070, é claro que ela foi lançada antes, mas é uma placa bem mais cara. Seguida pela 5060 com 2,57%, RTX 5060 Ti com 1,81%, RTX 5070 Ti com 1,62%, RTX 5080 com 1,37% e 5090 com 0,41% e a 5050 com 0,16%. A 5050 é uma novidade da lista. Fala, pô, mas aí não tem nada a ver, porque tem mais gente com 5090 do que 5050. A 5050 foi a última placa lançada da Nvidia, ela teve disponibilidade no mercado bem depois e já tem praticamente a mesma quantidade de pessoas no mundo que tem a 5050
5050, ou pelo menos que participaram do relatório de hardware da Steam, do que com a 5090. É um detalhe importante que isso aqui é para as pessoas que participam do relatório de hardware, ele não é obrigatório, tá? Basicamente todo mundo que tem Steam já deve ter rodado isso aqui, né? Mas é importante dizer isso. Bom, aqui é novidade, né? A AMD também apresenta uma nova placa com arquitetura RDNA 4, a 9070, que aparece com 0,17% de participação de mercado. Eu vou pegar aqui a conta para vocês, mas se vocês têm dificuldade aqui, tem 0,01% mais pessoas com 9070 do que com 5050 da NVIDIA. Um aumento de 0,17 pontos percentuais, ou seja, ela não existia e ela apareceu. Isso é um salto importante porque ela sai de não existir para ela aparecer no mercado. A 7800 XT permanece como a placa Radeon para desktops modernos mais bem colocada da AMD com 1,22%. Isso aqui também meio que bota um fim naquela teoria de que tá tudo computado como Radeon, e não tá. Essas placas elas são computadas como seus modelos exatos, porém, eles acabam não aparecendo aqui justamente por não ter relevância, não tem quantidade suficiente para ter relevância. E desculpa, você não me convence que os entusiastas de AMD não lembram de passar o relatório de hardware da Steam. Justo esse público, aí você não me convence. É verdade. Então tem aqui, ó, aparecendo, inclusive tem Apple M2, ó. Até meu Deus, tem mais Apple M2 do que deixa pra lá. O chip Apple M2 é mais uma novidade na análise de placas de vídeo. Ele aparece com 1,77%, o mesmo valor apresentado em seu crescimento mensal. A Valve não explica a mudança, então isso pode estar relacionado à amostragem do Mac ou detecção de hardware do Steam, mas não há confirmação. O fato é que ela realmente aparece. Agora, em relação à VRAM, os dados de VRAM também migraram para placas de maior capacidade. A categoria de 16 GB subiu 23,51%, um aumento de 1,98 pontos percentuais. A categoria de 8 GB continua sendo a maior, com 26,76%, mas registrou uma queda de 0,76 pontos percentuais. Isso aqui não precisa ser nenhum gênio para entender que as pessoas não querem mais placa de vídeo de 8 GB, mesmo com toda a situação envolvendo disponibilidade de memória no mercado. Vocês sabem que a falta de memória afetou também as placas de vídeo, e as placas de 8 GB acabaram recebendo mais destaque do que as de 16 GB, porque dá para você vender a mesma GPU com menos memória, mais caro. Mas essa aqui é uma mudança importante. Então, se a gente notar aqui no uso, né, 16 GB aumentando, foi o maior aumento que teve, né, quase 2% de aumento ali, enquanto que as de 8 GB tiveram uma queda ali de quase 1%. Uma oscilação importante, quase a mesma quantidade, 23,51 para 26,75, são os maiores números de quantidade, né, de VRAM, e é engraçado, né, 10 GB tem 1,95, só pode ser a RTX 3080 ou a ARC B570, né, são as únicas que eu lembro de 10 GB, 12 GB teve algumas aí que apareceram, tipo a 3060 é uma das mais relevantes. Inclusive, se a gente pegar aqui a lista com as placas de vídeo, a 3060 ainda é a líder, ela tem 4,25 no mercado, brigando com a RTX 4060, que sofre para chegar lá. Já acabou basicamente a geração dela, ela não chegou. Se somar com notebooks, ela chega lá. Mas a 3060 ainda continua dominando, o que significa que o relançamento da placa que nunca se foi vai provavelmente aumentar essa diferença. Essa é a parte triste. É legal que volte a 3060, eu acho que faz sentido por questão de preço e tudo mais, mas a gente nem uma 4060 não pôde ter a dignidade de comprar, porque agora ela tá muito cara. E aí sobra para 5050, lembrando que a 5050 tem uma performance de 3060. Aqui a 3050 ainda aparece por aqui, lembrando que tem dois modelos, né? Então, e ainda tá à venda, faz sentido. 5060 aqui subindo também. Radeon Graphics, que pode ser gráfico integrado, provavelmente tá aparecendo aqui. A situação não tá muito fácil, né? Como vocês podem imaginar. Iris Z Graphics ou XE Graphics aqui também. Iris, não estamos nem falando das HD ou nem mesmo das ARC. E da série 50 já tem todas elas listadas aqui, obviamente que mais lá para baixo, né? Porque a gente tem a Radeon 9070 aparecendo também. A 9070 aparece lá embaixo, né? Esse é o caso. Ela tá, pra você ter uma ideia, ó, em relação ao uso, tem mais gente com HD Graphics 620 do que com uma 9070. E a 5050 aqui colado perto de uma Intel HD Graphics, uma GT 730. A questão é que a 9070 foi lançada já faz tempo, né? A 9070 foi lançada na primeira leva, basicamente, de placas Radeon, e a 5050 foi lançada recentemente. Então, galera, sempre tem essa teoria de que, porque veja bem, porque não é justo e tal. Pode ser, mas a realidade é que sim, tem mais placas da NVIDIA, isso reflete realmente o market share da NVIDIA é muito maior, então quando a gente fala isso aí não é por questão de ser fanboy ou não ser fanboy, é realmente uma realidade. E aqui, bom que pelo menos a 9070 tá aparecendo. É curioso que a 9070 apareça, não apareça, por exemplo, ali no topo, né? Placas um pouco mais populares, por assim dizer, né? A 6600, por exemplo, é uma que vendeu e ainda vende muito, ou mesmo a 7600. Então é essas coisas que deixam a gente curioso. 16 GB é uma resposta importante para os fabricantes, ver que eles estão comprando mais. O lado ruim é que 16 GB tá caro e mesmo assim as pessoas estão comprando. O lado bom é que pode ser uma 9070
9070, como apareceu aqui, ou a 9070 XT, não necessariamente a 5060 Ti 16GB, ou a 9060 XT, que também tá com preço bom, mas ainda assim tá com preço elevado. Vocês estão comprando qual placa de vídeo? Vocês ainda estão comprando placas de 8GB? Vocês acham que esse movimento aqui de realmente aparecer modelos da AMD, eles refletem a realidade? Porque eu lembro que muita gente falou, não, mas aqui no Brasil a maior parte das pessoas compra RX, o que eu até acredito que possa ser verdade, né, em alguns quesitos, mas a pergunta é, e o resto do mundo? Porque essa é uma pesquisa global, né? Não é só do Brasil. E mesmo que aqui venda mais, qual que é a relevância? Aparentemente nenhuma, né? Porque ali, no geral, tem bastante, né? Eu acho que o de positivo é isso. Tem mais placa Radeon entrando, isso é sempre bom. Tem a 9070 aparecendo, tem todas as placas da série RX 9000. Placas de 16GB estão ganhando destaque, o que é uma dica aí para os fabricantes na próxima geração pararem de trazer as placas de 8GB e aumentarem a quantidade de VRAM. E você aumentar aí também a quantidade de likes, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e se inscreve no Unlock aí pra gente chegar nos 200 mil inscritos.